O que você faria se tivesse apenas um cômodo disponível para começar o seu negócio? Nós transformamos o nosso em uma empresa de semijoias. E hoje nós vamos contar para vocês um pouquinho dos bastidores lá do comecinho. Então, pessoal, como tem muitas pessoas que têm dúvidas ali de como funciona, né, a questão de trabalhar em casal com as semijoias dentro de casa. Então, esse é o nosso cenário e, inclusive, teve até mentorados que fechou a mentoria conosco e teve essa dúvida, né, queria saber essa questão dos bastidores, porque a gente acha muito importante não simplesmente ficar fazendo ali, entregando teoria, né, do que o mercado pede, do que deve ser feito, a questão estratégica, mas os bastidores é muito importante, porque é ali que mostra a nossa verdade, né, o que nós construímos, o que nós temos, o que fizemos para chegar até aqui e passar para você que tem aí a vontade, né, de ser igual nós, trabalharmos dentro de casa, com a família por perto, no seu ambiente ali, né, na sua casa mesmo, e gerenciando uma equipe de revendedoras a nível nacional, a nível estadual, do jeito que você quiser aí administrar, né? Hoje nós trabalhamos com uma equipe mais enxuta e organizada, mas nós já passamos por várias etapas aí dentro do processo de equipe de revendedores semijoias e nós vamos contar um pouquinho da nossa história lá desde o início, quando a gente começou. A gente começou bem pequenininho, né? Na verdade, eu comecei sozinha com a semijoia, com 3 revendedoras. Então, a primeira vez que eu fui para Limeira, né, que nós fomos, o Rodrigo foi comigo, eu voltei com 4 maletas compradas e as peças. Naquela época eu tinha um valor X, fui atrás de revendedora, pessoas que eu conhecia, uma que trabalhava na faculdade, que é prima do Rodrigo, uma outra que era babá da minha menina e dava aula numa escola no outro período. Então eu fui atrás de pessoas estratégicas já e voltei com essas 4 maletas para montar, né? Então seria uma para mim e uma para cada uma. E o negócio foi crescendo, né? Foi tomando, assim, proporções. Na época, a gente morava numa casa de aluguel pequena e eu peguei ali na sala de jantar mesmo, que é o mesmo móvel que a gente tem ali desde lá de trás. Então, tudo o que eu tinha para o meu negócio cabia dentro desse móvel. E a partir daí a gente foi mudando, né? Fomos para outra casa, e chegou uma época que eu tirei as crianças, né? Eles tinham quartos separados, coloquei os 2 para dormir junto, porque o negócio foi crescendo e eu precisava de mais espaço. Então, sempre um quarto da casa era destinado para isso, até que, né, apareceu a oportunidade de a gente começar a construir. Nós morávamos em Jundiaí, tínhamos uma casa lá, né? Vendemos e resolvemos construir a nossa casa aqui. E a nossa prioridade na hora de construir a casa foi construir um escritório para semijoia, que ficasse mais perto do portão, mais na entrada de casa, por conta da rotatividade, né? Número de vendedoras que vêm até aqui, trocar a maleta. E eu quis tirar de dentro da minha casa, por conta das crianças, cada uma já queria ter o seu quarto, um menino e uma menina. Então, já que nós vivemos a semijoia, eu falei pro Rodrigo, né? Eu falei, nós temos que ter o espaço dela. Ela que trouxe, graças a Deus, assim, tudo que a gente tem aí até hoje, né? Então, o escritório aqui foi a nossa prioridade na hora de construir a casa. Mas de lá pra cá, a gente foi 10 anos realmente trabalhando com ela dentro de casa, dentro do quarto das crianças. Na verdade, o que nós fizemos, né, foi realmente vestir a camisa ali e fazer o negócio acontecer. Porque o que nós mais vemos, assim, são pessoas que entram em contato conosco e ficam ali namorando, né, a mentoria, visualizando, mas ficam esperando o melhor momento, né? E a gente sempre fala, o melhor momento é agora, porque nós fizemos isso acontecer de uma forma assim, que teve que acontecer, porque se nós decidimos viver da semijoia, porque nós, lógico, estudamos, organizamos ali, vimos que dava para fazer um faturamento legal e cobrir o salário que a gente tinha antigamente, né? Então, nós somos formados, temos graduação, pós-graduação, a Marina dava aula em faculdade, eu trabalhava numa indústria, então nós tínhamos a nossa carreira e decidimos, assim, lógico que tem uma história por trás disso, mas resumidamente largamos tudo, voltamos para a nossa cidade, que ficava em média de 800 quilômetros da onde a gente estava, e decidimos viver da semijoia. E assim nós fomos vestindo a camisa mesmo, fazendo o negócio acontecer. Fomos morando de aluguel, colocando ali as semijoias na sala, nos quartos e fazendo aquela bagunça porque não tínhamos o nosso espaço, e isso fez com que a gente
aprendesse a gerir esse modelo de trabalho, né? A organizar isso para chegar no ponto que nós chegamos hoje. Então, hoje nosso escritório, o que a gente montou, o que nós temos aqui de imóvel, de computador, de sistema, tudo isso foi nós aprendemos com os erros que nós tivemos lá no passado, né? Não erros, mas melhorias ali que nós fomos adaptando, né? Do processo que a gente foi implementando. Então, o espaço, o tamanho ali, a mesa, o móvel, a apresentação, o modelo de maleta, tudo isso nós fomos lapidando e chegando onde a gente achou que seria o melhor modelo de negócio. E para a gente saber se foi o melhor modelo de negócio, foi através de resultados. Então hoje nós temos uma equipe mais qualificada, temos o nosso espaço mais organizado e conseguimos ter tempo, né, para a nossa família, ter tempo para os nossos negócios e não viver bagunçado igual a gente vivia no passado, quando a gente não tinha essa organização mas essa experiência que nós temos hoje. Então, dentro da mentoria, nós gostamos de mostrar esse lado para você que deseja ir trabalhar de dentro de casa, ou seja, num showroom, ou alguma coisa que seja relacionado não a uma empresa grande, mas a você ali, né, diretamente, mostrar o jeito que tem que ser, porque isso facilita muito para você crescer. Então, são detalhes ali que nós conseguimos passar assim, aos poucos, que ajuda muito quem está começando e quem também já está há um tempo já no mercado e precisa corrigir ali, que não está tendo resultados positivos. Porque o seu termômetro nada é mais do que o seu faturamento e o seu lucro, né? E muita gente chega até nós, né, com uma mesma dúvida. A questão de ter que começar grande, né? Mas, como que é trabalhar dentro de casa? Eu não tenho funcionário, eu tenho filho pequeno, eu não tenho espaço. Nós começamos exatamente do mesmo jeito, né? Minha mãe mora numa cidade aqui perto, mas não mora aqui. Minha sogra faleceu, então assim, a gente também não tinha com quem deixar as crianças. Quantas vezes que a gente pegou as crianças pequenininhas em época de pandemia e carregamos elas no carro com a gente, as lojas todas fechadas, os postos fechados, porém, foi quando a gente começou o Rodrigo veio trabalhar comigo e a gente começou a crescer a marca. Então eu queria viajar, para eu aumentar o meu estoque, eu não queria entrar no escuro, eu não tinha acesso à mentoria, à lista de fornecedores, a nada disso, era nós, né? Eu tinha que ir até lá. Então assim, quantas vezes, né, a gente saiu daqui 4 horas da manhã com 2 crianças pequenininhas no carro e fomos ficar uma semana em Limeira, uma semana em São Paulo e andando. Então assim, tudo isso serviu mesmo de experiência e cresceu o negócio gradativamente, né, do jeito certo. Muita gente chega assim, eu tenho 3 revendedoras, mas eu quero ter 40 em 3 meses, né? Vamos com calma. Eu falo que quando a gente começa com calma, a gente começa a escalar o negócio do jeito certo e sem desperdiçar dinheiro. Então foi isso que a gente fez para estar aí até hoje. Mas não é que hoje a gente consegue viver da semijoia. Não, a gente conseguia viver da semijoia lá no começo, tanto que o Rodrigo veio trabalhar comigo e a gente resolveu entrar nós dois de cabeça no negócio. Então você não precisa escalar, ser grande, ter um escritório montado para você conseguir fazer o seu negócio dar certo, né? É começar mesmo pequeno, do jeito certo. Hoje eu acho assim que o grande segredo do negócio são os fornecedores, a vendedora certa e montar a maleta certa. São os 3 pilares ali do seu negócio que você precisa para ter estrutura e para o seu negócio dar certo. Porque um sem o outro não funciona, né? Não adianta você ter o fornecedor, mas você não tem a vendedora. Você ter a vendedora, mas não saber montar a maleta que ela vai vender. Então nisso você vai perdendo o quê? Pessoas no meio do caminho. E o pessoal fala muito assim pra gente, não tenho tempo, minha vida é corrida, né? Eu sou sozinha, meu marido trabalha e ele que paga minhas contas, então é difícil. É difícil realmente se você não tiver ajuda de como fazer. Nós não tivemos ajuda, mas nós caminhamos juntos, né? Então nós tivemos que fazer acontecer, por mais que a Marina começou antes, mas eu sempre estava ali mais próximo. Agora, sozinho é um pouco mais difícil, só que as ferramentas que nós trazemos hoje, que vai te auxiliar aí para você cortar caminhos. Então, assim, o que nós passamos, vamos colocar, por exemplo, na lista de fornecedores, que a gente já entrega de mão beijada para você. Um trabalho que nós ficamos ali 10 anos construindo, né? De procurar o fornecedor, de conversar com o fornecedor, de ver o preço da melhor peça que ele tem, porque ele tem brinco, pulseira, tornozeleira, conjunto. Nós vemos o que vale a pena realmente, porque às vezes ele perde no brinco e ganha na pulseira, ele perde
perde na pulseira, ganha no colar. E eles fazem isso, é um jogo de mercado. Então nós vamos ali, conversamos com aquela vendedora que às vezes está ali para te ajudar também, e aí ela fala, ó, que vale a pena, nossa, isso aqui sai bem. Aí a gente já tem esse fornecedor ali na mão, aí nós vamos andando todos os anos para ver o que está valendo a pena. Igual valeu a pena tempos atrás banhar, comprar no bruto e banhar. Muitos anos valeu a pena assim. Hoje nós já estamos num cenário que os importados entraram e vale mais a pena importado, porque o banho está muito caro. A semijoia importada é muito mais barata, com qualidade ok, que nós estamos testando. É isso que eu ia falar também. A gente testa a peça para trazer até vocês. Até porque eu também coloco em 40, 50 maletas, né? Então não é uma coisa assim, falaram que fulano é bom. Vamos colocar ele na lista de fornecedores. Não é assim que a gente trabalha. A gente valida, né? Essa lista, ela tem a entrega dos fornecedores com as peças-chave e com o teste de qualidade nosso, na prática, né? Então nós não vamos falar para você comprar de um fornecedor que a gente nunca comprou, ou que a gente só ouviu falar e não sabe se deu resultados positivos ou não. Lógico que todo fornecedor vai ter uma volta ou outra ali, mas tudo também depende do seu cliente final. São muitos fatores, mas normalmente os fornecedores que a gente entrega dentro da lista são fornecedores validados, né? Qualificados, que não tem volta, que tem garantia. Então, assim, hoje em dia a gente trabalha maior parte da nossa semijoia importada, porque além de ter um design mais bonito, as pedras que estão vindo, a qualidade final, tá chamando atenção, porque são peças diferentes do que tem no mercado tradicional. A gente sentiu o aumento da venda já das vendedoras boas, que já vendiam e estão vendendo muito. E além de aumentar as vendas, aumentou a margem de lucro. Então isso faz com que seu faturamento aumente e sobre mais dinheiro para você. Então é unir o útil ao agradável aí. Então isso nós já entregamos tudo nessa lista de fornecedores. Depois a gente tem o trabalho de mostrar para vocês a questão de como captar revendedora de sucesso, né? Aquela revendedora que não vai te trazer prejuízo, que não vai causar problemas de inadimplência com você. Não que não vai acontecer, mas a gente tenta fazer o máximo para evitar. Como que nós fazemos isso? Com experiência, né? A gente já passou por momentos difíceis, momentos que a gente teve esses problemas, então nós resolvemos o problema e eliminamos o que causou esse problema e a gente já entrega mastigado para você. E depois tem a questão do gerenciamento dessa equipe, a motivação, a gestão desse processo. Então tudo isso nós já entregamos mastigado. Então para você que é sozinha, para você que está começando, ou você que precisa gerenciar, não está conseguindo, e você fala que sua vida é corrida, então isso já facilita muito para você, porque senão você teria que fazer isso realmente sozinha. Então o sistema que a gente utiliza, o processo de montagem da maleta, tudo isso nós mostramos ali. Então a gente tem até a opção aí de um acompanhamento, que é exatamente esse programa aí dentro da mentoria que nós entregamos para alguns alunos que estão fazendo conosco, de realmente acompanhar ali o que ele está fazendo e organizar com ele o que precisa ser feito. Não faz isso, faz aquilo, nós fazemos desse mesmo, jeito, né? Tá dando resultado? Não tá? Então troca aqui, vai para ali, compra aquela peça, faz essa programação aqui e nós vamos ajustando de acordo com o nosso modelo. Nós tivemos indicação faz uns 2 meses de uma nova importadora, que assim, são pulseiras a 15, 16 reais, e pulseiras assim que eu pago na faixa de 30, né, em fornecedor brasileiro, mas ela não está ainda na nossa lista. Eu não comprei, porque nós vamos viajar em julho e toda vez que é a primeira vez que eu preciso comprar, conhecer as peças, realmente ir, né, nessa loja, ver se o banho é bonito, se o acabamento da peça é bonito, eu vou pessoalmente. Eu não compro nem para mim, por indicação, sem eu ir pessoalmente. Então, assim, é uma responsabilidade grande que a gente tem também, né? Tanto com as nossas revendedoras, com a cliente final, como quem está confiando na gente para fechar uma mentoria ou para comprar uma lista de fornecedores. Então, tudo é testado, né? Tudo é validado antes de passar. Eu compro a peça para mim, eu uso, igual peguei uns anéis de uma importadora, peguei, não tirei do dedo, fiquei assim uns 15 dias, tá intacto, tá ok. Então, a partir daí, ele vai para as minhas maletas. A partir daí, ele vai ser validado, né, para as pessoas que estão fazendo a mentoria ou que já fizeram.
ou quem comprou a lista de fornecedores. Então, tudo é um trabalho, né? Tudo é gasto, é custo, é tempo. Então, nada a gente joga assim, é uma lista de fornecedores que tem 30 páginas. Isso é fácil fazer, né? Hoje em dia com o Google, se você mesmo for lá, você vai conseguir. Fora a questão de golpe, né? Quantas pessoas chegaram em nós falando que levou golpe, principalmente fornecedor de prata 925. Então, é uma coisa que eu também tenho medo. Achei uma importadora legal de prata, mas na hora de eu comprar ali mesmo, eu acabei dando para trás e não comprei. Falei, não, porque eu tenho uma importadora de prata maravilhosa em São Paulo. Falei, não compensa sair de lá. Só se eu puder ir pessoalmente e conhecer, saber se a peça é prata mesmo, se vai ter a entrega, se a loja existe. E como funciona esse processo de validação do nosso fornecedor? Para você ter uma ideia, nós fazemos um checklist, né, desse fornecedor, por exemplo, o atendimento, a qualidade da peça, o atendimento. Então, tudo isso nós vamos colocando lá se foi positivo ou se foi negativo. Aí nós temos os critérios ali de avaliação. Se esses critérios entrou dentro da maioria positivo, nós qualificamos esse fornecedor como positivo, né? Então aí vamos trabalhar com ele a questão de pós-venda, garantia, aí já vai para um processo de mais longo prazo, né? Então vamos dizer que em 1 ano as peças não teve retorno, se teve foi algumas e esses retornos foram resolvidos. Então a partir do momento que nós fechamos esse checklist, ele está validado. Então não é assim em 1 mês, 2 meses, não, são anos ali que nós validamos. A questão dos importados já é uma questão mais recente, então nós estamos em processo de qualificação para depois validar. Mas é questão de ser rápido também. Não adianta a gente também ficar perdendo muito tempo achando que o fornecedor não é bom, a gente tem que confiar. Então nós vamos lá e já compramos e já testamos logo, porque enquanto o pessoal aí tá batendo cabeça, comprando bruto e banhando e repassando o preço para o consumidor final tá sem dinheiro para comprar. E aí ele vai comprar de quem? De quem tá vendendo a mesma peça ou a peça às vezes mais bonita por um preço melhor. Isso a gente tem visto muito também, uma outra vertente, né? As pessoas que chegam até nós e falam assim, gente que compra a lista de fornecedores ou que começa a mentoria e fala assim, mas é muito barato. Porque às vezes um brinco de uma importadora a gente está pagando esse preço no bruto. Aí você ainda tem que mandar banhar a peça, que hoje está ficando o mesmo valor ou muitas vezes mais caro do que a própria peça no bruto, né? Aí a pessoa fala assim, nossa, mas tipo assim, será que é bom? Porque é muito barato. Gente, a mesma pessoa que está falando isso é a pessoa que está banhando em com cataforético. Então, assim, a sua semijoia que você está mandando banhar também, infelizmente, não está tendo a qualidade que tinha antigamente, que a gente mandava banhar tudo em 10, em 7. Não tem mais isso hoje. Quem trabalha mesmo, que coloca ali o preço, o custo no papel, sabe que não tem mais como ganhar dinheiro dessa forma. Todo mundo está mandando banhar em no máximo 3. Então, assim, essas semijoias, e os fornecedores vendem como semijoias, tá? A gente não coloca na nossa lista fornecedor que entra como biju prêmio ou como folheados. Não, a gente só entra, só testa peças que são vendidas realmente como semijoias. Mas se o fornecedor está mentindo, a gente vai descobrir no processo. É rápido, né? Porque uma biju tem uma qualidade, uma semijoia banhada tem outra. Porque pode acontecer, mas raramente o fornecedor mente. Ele também não quer se queimar, porque ele depende de você, ele quer que você compre direto dele. Ele não quer que você compre uma vez e não volte mais. Então ele fala a verdade. Inclusive teve recentemente um fornecedor que falou, isso não é semijoia, isso é bijuteria, esse aqui é. Então ele exemplifica ali para você e especifica para você comprar dele. Porque tá crescendo tanto esse mercado, né, que as lojas hoje que vendem essas semijoias banhadas já são lojas antigas que vendiam bruto e bijuteria. E hoje está entrando com essa outra linha de semijoias banhadas. Então eles mesmos já te falam, olha, esse aqui é semijoia, esse aqui é biju, esse aqui é não sei, entendeu? Então a gente também sabe o que comprar, né, de cada fornecedor. Então você vai ver que por trás desses bastidores que nós passamos aqui para você, exige estratégia, existe persistência, né? Exige conhecimento para você chegar aonde você deseja chegar dessa forma, né? Trabalhando de uma forma mais, vamos dizer assim, menor, né? Não em uma equipe muito grande, né? Em uma administração mais difícil. A gente quer simplificar para você ter faturamento e ter lucro. Não faturamento pequeno, não, faturamento alto. Não precisa necessariamente você falar, eu tenho 300, eu tenho 1.000, tenho 2.000 revendedoras. Às vezes a pessoa que tem isso aí não tem o lucro que a gente tem. Porque ela tem toda uma equipe por trás disso, né? Ela tem muito gasto, ela tem muita despesa, ela tem dor de cabeça, ela às vezes nem vive a vida direito
porque simplesmente fica em números, números e números, e resultado que é bom, ela não tem. Então vocês têm que aprender a enxergar esse bastidor, né? Esse fundo, o que a pessoa realmente vive, para você aprender o que precisa ser feito, não aprender o que o pessoal ensina. E ensinar teoria todo mundo pode ensinar, agora a prática mesmo do dia a dia, para saber o resultado que a pessoa está tendo, é só você analisar um pouco a vida dela, ver se ela mostra o cenário da vida dela, o cotidiano mesmo, para você ver os resultados. Então é isso, pessoal. Deixa aí o curtir no vídeo, compartilha para esse vídeo chegar em mais pessoas, e deixa aí seus comentários para a gente continuar fazendo mais vídeos para vocês.